Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa comunidade que tem sido uma manifestação do poder e da presença do Espírito para toda essa diocese. O tema que eu vou tratar com vocês nessa manhã será: sereis batizados no Espírito Santo. Deus vai falar ao nosso coração, então eu te convido a abrir o seu coração para que nós possamos acolher a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo número 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Vamos aclamar esse texto da palavra com uma salva de palmas, meus irmãos. Nós queremos caminhar nessa manhã iluminados por essa palavra. E nós estamos aqui nessa manhã diante do livro dos Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo. Esse livro, irmãos e irmãs, é o testemunho de uma igreja que nasce no poder de Pentecostes. A partir dessa perspectiva, como o livro dos Atos dos Apóstolos é o testemunho da igreja nascente, na unção, no poder e na graça de um novo Pentecostes, nós compreendemos que o livro dos Atos dos Apóstolos não tiveram um final. Porque nós que estamos aqui, continuamos a escrever os atos dessa igreja nascente na força do Espírito. Isso significa que a minha ação na igreja de hoje, a sua ação na igreja de hoje, dá continuidade àquilo que foi realizado pelos cristãos da igreja primitiva. A partir desse pressuposto, eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida e pensasse: se o meu testemunho, como uma igreja que nasceu na força do Espírito, dá continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos, o que esse livro diria a meu respeito e ao seu? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: irmão, o que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos escreveria a teu respeito? O que estaria escrito a meu e a seu respeito? Agora, meus irmãos e irmãs, vamos olhar para o contexto desse discurso de Pedro. Pedro estava ali na sala do cenáculo. Eles estavam reunidos com o coração confiante no cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus, aparecendo para eles, havia dito: permaneçam em Jerusalém, até
que vocês sejam revestidos da força do alto. E ali estavam eles, irmãos e irmãs, aguardando o cumprimento de uma promessa. E aí então acontece uma palavra maravilhosa na Bíblia: de repente. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam sentados, e apareceram então línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, Pedro, junto com aquela comunidade, havia acabado de fazer uma experiência do poder e da graça de um novo Pentecostes. Línguas de fogo, ruído, vento impetuoso, eles começam a orar em línguas e a profetizar. Acontece um derramamento do poder do Espírito. E no contexto desse discurso, a comunidade que estava na volta começa a observar o fato acontecido. E o que Pedro está fazendo aqui nesse momento é explicando uma experiência. E o que ele está dizendo? Esses homens, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. São ainda 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é aquilo que foi dito pelo profeta. Acontecerá, vai dizer a palavra, nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Ao explicar a experiência, Pedro está dizendo que aqueles homens tinham feito uma experiência poderosa do poder de Deus. O que eles tinham feito? Uma experiência poderosa do poder de Deus. Eu queria então tratar com você a respeito desse termo, experiência. O dicionário vai nos ajudar. Experiência é o ato ou efeito de experimentar, de sentir, de conhecer, de presenciar. O prefixo es ou ex está relacionado àquilo que está no exterior. E aí, per está relacionado a tocar, a provar. A partir desse sentido, então, nós entendemos que experiência é buscar provar, é experimentar de forma real, é tocar, é sentir. E a experiência, ela se dá através das nossas percepções sensoriais. É através dos nossos sentidos que nós experimentamos o contato com o mundo que está na nossa volta. É uma experiência. E contra a experiência não existem mais argumentos. Uma vez que você faz uma experiência de determinado fato, você acaba por si só se tornando uma testemunha. Você acaba, ao fazer a experiência, você de uma forma consistente na sua vida, vive algo que transforma a sua vida e a sua mentalidade. Eu queria tratar um pouco do contexto da experiência no mundo corporativo. Desde 1990, aconteceu uma mudança paradigmática no perfil do atendimento que se tem nas empresas relacionadas ao cliente. Na época que nós chamamos de Revolução Industrial, houve, por exemplo, a produção em escala de vários produtos. E um dos grandes nomes da época da Revolução Industrial é o Henry Ford. Na época da Revolução Industrial, o cliente não era muito importante. A produção em escala, sim. Tem aquela frase que é muito célebre do Ford, que ele diz assim: você pode comprar o veículo, o modelo T, né, o Ford modelo T, de qualquer cor, desde que ele seja preto. Então, não havia uma preocupação relacionada com o perfil comportamental do seu cliente. No entanto, dos anos 90 para cá,
Hoje se fala especificamente do trabalho consistente da venda de serviços. E na venda de serviços há uma exigência no bom atendimento do cliente. Eu sou um profissional que trabalha com a área de serviço. Na minha cidade, eu sou gerente comercial de 3 resorts. Então, na minha área profissional, eu trabalho com a prestação de serviços. A partir desse pressuposto, hoje, é muito importante a compreensão do tratamento que se precisa dar ao cliente, de levar o cliente a uma experiência que seja marcante, a levar o cliente a uma experiência que mude a sua história. No mercado que eu trabalho, na indústria do turismo, nós trabalhamos com os sonhos que os clientes têm. Alguns exemplos. Tem pessoas que se hospedam num dos hotéis que eu trabalho para passar uma lua de mel. Tem outros que se hospedam porque é aniversário de alguém. Então, dentro da minha indústria, o que nós queremos é fazer o quê? É encantar o cliente. E é tão interessante, minha gente, esse pressuposto da experiência do cliente, que isso tem mudado a forma com que as empresas tratam a gente. Você vai, por exemplo, em algumas lojas onde, ao fazer o produto, te perguntam o seu nome. E aí, ao entregar o produto para você, te chamam pelo nome. Para que isso? É para dar a impressão de que aquele produto foi fabricado exclusivamente para você. Você compreende isso? Sim ou não? Alguns restaurantes, quando o garçom vai fazer o pedido, alguns, eles se colocam no nível do seu olhar na mesa. Você já observou isso ou não? E por que você volta em um determinado lugar ou em uma determinada empresa? Porque você foi bem atendido. Quando um serviço de qualidade é prestado, nós nos tornamos o quê? Fãs daquela empresa que presta um serviço de qualidade para a gente. Hoje, no mundo corporativo, estão falando de algo muito bacana. A gente chama no mundo corporativo de fator uau. Você já viu isso? Então fala comigo, fator uau. O fator uau é o quê? É quando você consegue fazer um encantamento para o cliente que ele não esperava. É quando você consegue entregar um serviço que está além daquilo que ele contratou. E nesse momento acontece aquilo que nós chamamos de uau. É o encantamento. Esse fator uau foi um termo que foi inventado na Disney, gente. E a Disney, ela é referência hoje no mundo com relação ao encantamento do cliente. Agora, meus irmãos, a experiência, ela pode ser positiva ou pode ser uma experiência negativa. Quando um cliente tem uma experiência chamada de negativa, preste atenção no que eu vou dizer. Sabe o que vai acontecer com aquela organização? Primeiro, ela perde o cliente. Segundo, um cliente insatisfeito conta para 11 pessoas. Um cliente satisfeito só conta para 5. Então, a imagem da empresa, ela fica negativa diante do mercado. Dito isso, no mundo corporativo, vamos para o mundo espiritual. Uma experiência negativa no mundo espiritual, ela tem o poder de gerar coisas ruins dentro do nosso coração. Uma experiência negativa, ela gera lembranças dolorosas, ela gera traumas, ela gera baixa estima. Eu vou dar um exemplo. Na minha cidade, tinha uma menina de uns 12 anos mais ou menos, que ela tinha um problema físico. Ela só urinava na calça. Com 12 anos, gente. Esse problema fazia com que ela tivesse dificuldades de ir para a escola, de se relacionar, só fazia xixi na calça, a pobrezinha. A mãe dela levou ela para muitos tratamentos, psicólogos, médicos, e ninguém dava jeito. Até que levaram a menina num grupo de oração, e lá no grupo de oração, o Ministério de Cura e Libertação fez uma oração acompanhando a criança.
Foi tão interessante que no momento em que rezaram para ela, um dos servos que foi conduzir a oração pela criança, teve uma visualização. Viu uma casa que tinha um quintal amplo, e no quintal tinha galinhas criadas soltas. Ela viu um cachorro que começou a correr atrás da galinha. E o cachorro foi correndo pelo quintal, de repente a galinha entrou dentro de casa, e corre para cá, corre para lá, a galinha entrou dentro do banheiro. De repente a tampa do vaso estava aberta, a galinha caiu no vaso e a tampa fechou. O que aconteceu? O servo na oração teve uma visualização da menina de 12 anos, ainda criança, aprendendo a andar. E ela tentou fazer xixi sozinha. Quando ela abriu a tampa do vaso, a galinha pulou nela, ela levou um susto que gerou um trauma, que gerou uma ação física, minha gente. Dá para entender o que é uma experiência negativa. A psicologia moderna vai dizer que uma experiência, ela causa um duto neural no nosso cérebro. Há uma mudança na química cerebral, de modo que, quando há uma experiência, ela marca a nossa vida. A experiência positiva, muito pelo contrário, ela também transforma a química da nossa mente, de modo que quando nós temos a lembrança de algo positivo, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando nós experimentamos algo positivo, é possível lembrar do cheiro do lugar. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Ou seja, o nosso cérebro, ele traz de volta à lembrança sabores, perfumes e as emoções daquele momento, que pode ser um momento inesquecível. Meus irmãos, isso é uma experiência humana. Agora eu estou aqui para partilhar com você uma experiência divina. Há uma experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E aí, meus irmãos, um teólogo alemão famoso disse o seguinte: nós não podemos negar que o homem possa ter nessa vida experiências da graça que possam proporcionar uma sensação de libertação, que lhe abram os horizontes totalmente novos, que marquem profundamente a sua história, que o transformem, que o plasmem, mesmo por muito tempo, que transformem a sua atitude cristã mais íntima. E nada nos impede de chamar essa experiência chamada de experiência de Deus, de batismo no Espírito Santo. No livro denominado Batismo no Espírito Santo, que foi redigido por muitos teólogos no mundo, e que foi editado pelo Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, o ICRIS, na página número 15, há uma definição do que é o batismo no Espírito Santo. E está escrito: o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida. Levante o seu braço direito comigo e diga bem alto: o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida. Agora escute só, olha a conclusão dessa frase: o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida, com o amor de Deus sendo derramado no coração da pessoa pelo Espírito, recebido através da submissão ao senhorio de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui porque um dia eu e você fizemos essa experiência. Você fez, sim ou não? Se você fez, dá uma salva de palmas para o Senhor. É uma experiência tão transformadora que eu sei que você se lembra dela até hoje, sim ou não? Meus irmãos, eu me lembro com riqueza de detalhes. Eu tinha 16 anos de idade. Eu nasci não na cidade de Poços de Caldas, eu nasci numa cidade chamada Botelhos, fica próximo. Minha família morava numa fazenda, na roça.
E eu venho de uma família grande. Lá em casa somos 13 irmãos, eu sou o 13º. Meu pai resolveu vender uma pequena propriedade de terra que tinha nessa roça, e nos mudamos para Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, 5 meses depois da mudança, o meu pai foi acometido de uma pneumonia e faleceu, deixando a minha mãe com 13 filhos para criar. Eu não sei se alguém aqui já perdeu o pai, mas quando morre o pai, a mãe tem força e ela conseguiu reunir a nossa família. A mãe deu o mínimo de educação possível para nós. Com o falecimento do meu pai, eu acabei me tornando a companhia da mãe. Aqui em Minas a gente tem aquele ditado, né? As mães dizem que os filhos mais novos são a raspa do tacho. Você já ouviu isso? Eu gostava tanto quando a minha mãe dizia isso a meu respeito, você não faz ideia. E aí, minha gente, com o falecimento da mãe, com o falecimento do pai, eu me tornei a companhia dela. No entanto, quando eu completei 9 anos, a minha mãe ficou doente, e eu então fiquei órfão de pai e mãe com 9 anos de idade. Naquele momento eu vi a minha família se desagregar, a maior parte dos meus irmãos se tornaram alcoólatras. Não é de beber pouco não, gente, é de cair na rua. A gente tinha que buscar na rua, levar comida na rua. Foi uma fase difícil da nossa vida. Dos 9 aos 16 anos eu vivi a fase mais terrível da minha vida, onde eu vi a minha família se desagregar. 2 de minhas irmãs começaram a participar do candomblé, e no candomblé elas começaram a fazer caminho para serem as próximas mães de santo no terreiro em que nós participávamos. Eu participei muitas vezes. Mas aos 16 anos de idade eu fui encontrado pelo Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje. É uma experiência que traz uma memória da presença de Deus na minha vida. Eu conheci a minha esposa dentro de uma discoteca, ela me levou para um grupo de oração. No grupo de oração eu fui para me encontrar com ela momentaneamente, mas acabei me encontrando com Jesus Cristo. No encontro de final de semana, aquele jovem que era um jovem infeliz, aquele jovem que não tinha sentido na vida, as pessoas que moravam na minha rua não deixavam as crianças delas brincar comigo. As vizinhas diziam: esse menino não vai ser um homem que vai prestar na vida. Foi assim que Deus me achou. E meus irmãos, eu me lembro de estar numa oração diante da presença de Jesus Eucarístico. E ali na presença de Deus nós clamávamos pela graça do batismo no Espírito Santo. Estava eu e minha namorada, hoje minha esposa. Quando alguém estendeu as mãos sobre mim e disse: fique cheio do Espírito Santo, numa oração muito simples. Ali de repente eu comecei a orar em línguas e sentia um calor que não era como esse que nós estamos sentindo, não era algo que vinha de fora, vinha de dentro. De repente eu me vi em lágrimas. Naquele dia eu fiz uma experiência onde eu me senti amado por Deus. Essa experiência mudou a história da minha vida. Aos 17 anos já comecei a pregar no meu grupo de oração. Quando o meu grupo de oração fez o 2º seminário de vida no Espírito, Deus me deu a honra de pregar para 9 dos meus irmãos que foram batizados no Espírito Santo. E aí começou o processo de restauração da minha família. Deus me deu a honra de rezar pela libertação das minhas irmãs que estavam fazendo o caminho para serem mães de santo. Elas renunciaram ao espiritismo e aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. O processo de transformação de uma experiência muda a vida da pessoa e pode transformar a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Essa experiência ela é tão poderosa que Jeremias vai exclamar lá no capítulo 20, versículo número 7: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Levante o seu braço, diga isso bem forte: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Um teólogo muito famoso aqui de Minas Gerais, chamado Tácito Coutinho, vocês conhecem, né? Parafraseando Jeremias, ele diz o seguinte: aquele que seduz o seduzido determina a sua existência. Tatá, essa frase mudou minha vida, irmão. Você pode repetir comigo? Aquele que seduz o seduzido
determina a sua existência. É o que acontece conosco, meus irmãos. A experiência de Deus que nós fazemos, ela é tão intensa, que nós vamos procurar vivê-la todos os dias do resto de nossas vidas. Quem aqui quer fazer uma experiência do batismo no Espírito Santo nessa manhã? Diga eu! Pois, irmãos, Ele quer nos batizar no Espírito. E aí Raniero Cantalamessa vai dizer: o batismo no Espírito não é uma invenção humana, é uma invenção divina, é uma renovação do batismo e de toda a vida cristã, de todos os sacramentos. Para mim, foi também uma renovação da minha profissão religiosa, da minha confirmação, da minha ordenação sacerdotal. Todo o organismo espiritual se reaviva como um vento que sopra sobre a chama. Meus irmãos, não é uma invenção humana, é uma invenção divina. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Escreva o que eu vou perguntar. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Eu vou repetir. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós nos acostumamos a quase tudo na vida. Nós nos acostumamos inclusive a tocar o sagrado. Nós nos acostumamos com a presença dEle. Mas, meus irmãos, nessa manhã há um chamado de Deus para nós. Ele quer nos dar a graça de experimentar o batismo no Espírito como se fosse pela primeira vez. E eu pergunto para você: você deseja fazer essa experiência nessa manhã, sim ou não? Sim. Pois é, irmãos, é para isso que nós estamos aqui, alimentados pela promessa. E comendo com eles, ele ordenou-lhes: não se afastem de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa do meu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Quem aqui deseja experimentar essa graça na sua vida? E eu quero dizer para você: há um novo de Deus para acontecer. Pegue comigo, por favor, a sua Bíblia lá no livro do Deuteronômio, no capítulo número 11. Livro do Deuteronômio, capítulo 11. No versículo número 13 está escrito: se obedecerdes aos mandamentos que hoje eu vos prescrevo, se amardes o Senhor servindo de todo o coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva no seu tempo, a chuva do outono e da primavera. Recolhereis o seu trigo, o seu vinho e o seu óleo. Darei erva aos campos para os teus animais, e te alimentarás até ficardes saciado. Agora preste atenção, por favor. Esse texto da palavra fala de duas chuvas. Uma chamada de chuva do outono. Essa chuva, meus irmãos, ela caía durante a semeadura. É a chuva do outono que garante que a semente germine. Sem essa chuva não havia o germinar das sementes, então a colheita não aconteceria. É a chuva do outono que faz a semente germinar. Nós chamamos a chuva de outono também de chuva temporã. E há uma outra chuva, chamada de chuva da primavera, ou chamada de chuva seródia. Ela caía durante as primeiras semanas da primavera, antes da colheita.
Essa chuva era necessária para fazer com que a plantação amadurecesse a colheita. Então, meus irmãos, há uma promessa de Deus: se vocês me amarem e forem obedientes, eu vou derramar a chuva do outono e vou derramar a chuva da primavera. No Catecismo da Igreja, no documento de Aparecida, no parágrafo número 362, os bispos da América Latina disseram uma frase: nós esperamos o novo Pentecostes. O novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Nós esperamos uma vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança. Meus irmãos, a igreja está esperando por um novo Pentecostes. Mas eu quero dizer, e eu falo isso em nome de Deus para a comunidade javenice nesse ano: o congressinho abre as atividades da javenice. Eu quero dizer que nós não vamos mais esperar, porque um novo Pentecostes chegou para a javenice nesse final de semana. Meus irmãos, há muito tempo nós temos falado de avivamento. Haverá um avivamento verdadeiro. E eu quero dizer para você, meu irmão, que eu sei que tem pessoas aqui com muitos anos de experiência na vida carismática, pessoas que presenciaram lá no início um grande mover de Deus, pessoas que já vivenciaram a graça do batismo no Espírito, mas eu quero dizer como profeta, que tudo que já foi vivenciado não terá proporção diante da obra que Deus está para realizar na nossa vida nesse tempo. Nós viveremos um novo Pentecostes, amém? E aí o Papa Francisco, falando a respeito dessa experiência que transforma vidas, ele vai dizer: eu peço para todos e para cada um de vocês, da corrente de graça da renovação carismática, organizem seminários de vida no Espírito nas suas paróquias, seminários nas escolas, compartilhem com todos a experiência do batismo no Espírito Santo. E o Papa vai dizer: um dos perigos é vocês se tornarem uma alfândega do Espírito. No entanto, vocês são dispensadores. Você sabe o que é um dispenser, né? Sim ou não? Sabe, né? Por exemplo, quando você vai no banheiro, tem um dispenser lá que é de sabão. Se você apertar o dispenser, o que sai? Sai sabão, né? Se você apertar um dispenser de álcool gel, o que sai? Mas o pressuposto para sair ou álcool gel ou sabão é que alguém tenha colocado sabão antes, sim ou não? Então, para o dispenser dispensar, ele tem que estar. Isso significa que para que eu e você sejamos dispensadores da graça, nós temos que estar o quê? Sabe o que isso significa, minha gente? Que onde um carismático estiver, tem que estar acontecendo um novo Pentecostes. A graça tem que nos tocar de tal forma que onde nós estivermos, as pessoas sejam impactadas por essa graça. Eu quero dizer para você nessa manhã: se prepare, porque algo extraordinário vai acontecer na minha vida e na sua, nesse ano, em nome de Jesus. Quem aqui quer viver o novo Pentecostes? Há uma promessa de Deus sobre nós. E eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus é fiel cumpridor de todas as suas promessas. Uma experiência no mundo corporativo fideliza clientes. Uma experiência no mundo corporativo faz você voltar para um estabelecimento. Mas uma experiência de Deus vai fazer a sua vida ser uma vida completamente nova. Aqueles que desejam experimentar a graça de Deus,
Fiquem de pé para rezarmos juntos nessa manhã. Eu vou refazer a pergunta. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Eu queria que você se lembrasse do ambiente e das emoções que te envolveram naquele dia. Se lembre. Se lembre quais eram as emoções que estavam dentro do teu coração. Aquele dia em que você foi visitado pela primeira vez. Eu não sei quais eram as suas emoções. Mas lá estava um menino de 16 anos, de joelhos, com uma tristeza profunda dentro do coração, sentimentos de inferioridade, de ausência de amor materno e paterno. Mas eu estava de braços erguidos. Você pode fazer o mesmo? E eram essas palavras que vinham nos meus lábios: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levante os seus braços comigo e comece a clamar para que o Deus te visite. Peça, batiza no Senhor. Visita a Javenice nessa manhã. Levante os teus braços, filho. Peça para Deus levantar você. Peça para o Senhor te tirar do abatimento. Peça para Deus tocar o teu coração, devolver a alegria em servi-lo. Levante os seus braços e pede comigo. Peça carismas extraordinários. Se esse é um ano de missão, nós precisamos de uma nova unção. Então nós levantamos as mãos aqui como igreja para clamar uma vez mais: vem, Espírito Santo. Vem manifestar o teu poder nessa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, derramar a tua graça. Reaviva-nos novamente. Cumpre a tua promessa. Oh Espírito, faz o meu coração queimar novamente. Desperta a minha alma, reaviva o meu coração. Eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Levante os seus braços para cantar. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Diz isso para ele. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Erga os seus braços. Então vem incendiar meu coração. É teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória.